os tipos de intermediários que vão ter, quais são as legislações exigidas para que esses intermediários venham a agir em nosso nome, pagamento aos agentes, já vamos ver o que são esses agentes, que são os agentes comerciais, sobre manuseio de produtos também, principalmente se eles forem perigosos. Isso tem uma legislação específica, costuma ter uma legislação específica para cada país. Muito importante que isso seja muito bem visto, muito bem estudado, muito bem conhecido. Sobre preços, né? A gente tem as condições de preço máximo, mínimo, tem os transfer price, tem várias questões relacionadas às matérias-primas locais, que às vezes a gente pode fazer um estudo, por exemplo, de matéria-prima e vai produzir o nosso produto e ocorre uma falta de matéria-prima naquele local. Aí a gente tem que importar de outro local, por exemplo, vai incorrendo uma diferença de preço. Aí eu vou ter que mudar meus preços contratuais, porque eu tive uma diferença que eu vou ter que absorver e não consigo, então eu vou ter que repassar esse preço. Então são questões todas que isso vem a ser riscos e até protecionismos, às vezes, né, por parte de quem está do outro lado da mesa. Comunicação, a produção local de propaganda. A gente sempre fala que é necessário ter a cultura local. Então, tem que fazer a propaganda nossa para não virar um risco, ou então um protecionismo que o país exige, que seja com artistas locais, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma propaganda na Índia, por exemplo, são só exemplos hipotéticos, tá? Mas vai fazer lá, costuma-se pegar os artistas locais mesmo, porque a diferença de cultura pode ser tão grande que pode chocar. Quantas vezes a gente vê, né, comerciais sendo retirados, vão ao ar e logo são retirados porque alguém se incomodou com eles. Isso é questão de cultura, porque passa um tipo de mensagem que agride o outro lado. Então, temos que nos preocupar com isso. A gente tem que também saber a disponibilidade dos meios, como que a gente vai atingir, qual é, e se tem alguma restrição de tempo de uso de determinados meios, né? Se eu vou contratar o outdoor, por exemplo, ele pode ficar aonde tem restrição, pode ser que aonde eu queira que ele esteja, onde todo mundo vê, pode ser que eu não possa colocá-lo lá, porque isso é um protecionismo de determinada região. Então eu tenho que ver isso muito bem para que eu não possa ficar prejudicada por isso. Agora algumas considerações para quando a gente vai fazer a avaliação dos mercados externos. Eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu já comentei há pouco, né, sobre a instabilidade devido aos fatores de caráter político e econômico. Sim, nós temos que saber como que é isso. Vamos dar um exemplo da importação. Se eu começar a importar determinado produto, eu tenho que analisar qual é o fator econômico daquela empresa naquela região. Porque se de repente ela está devendo muito, aí eu sei que se ela está devendo muito, de repente o fornecedor dela vai cortar o fornecimento. Por consequência, ela não vai conseguir me produzir a tempo, ou nem me produzir. Aí isso vai ser um baita de um risco. O político também, né? Se a gente tem algumas decisões que são tomadas por alguns governos, eu tenho aqui um exemplo que quando eu trabalhava numa empresa, na GP, a empresa que fornece vidros blindados para todo mundo, é uma referência em vidros blindados, eu sofria muito esse fator político, porque eu tinha que embarcar os vidros, por exemplo, para países onde tem bastante risco, no Oriente Médio, um dos exemplos, e os governos deflagravam guerra de uma hora para outra. Aí eu ficava sem poder entregar esses vidros, e a gente mexia com vidas humanas, né? Vidro blindado para proteger os carros, para que as pessoas não fossem atingidas. E isso, para mim, era um fator bastante importante, porque eu tinha que driblar de tudo quanto era jeito, fazer uma logística toda especial para que eu pudesse entregar esses vírus de alguma maneira. Mas isso era um caráter político, eles decidiam deflagrar a guerra em determinados locais. Ainda é assim, né? Menor controle sobre fornecedores e filiais. Se eu estou longe, é natural que eu tenha um menor controle, porque eu não vou ficar viajando daqui para fora do país todo o tempo sobre os meus fornecedores, ou então sobre filiais que eu tenha lá fora também. É difícil, se a gente não está presente, é difícil a gente ter o controle. Sobre os canais de distribuição, a mesma coisa. Se eu estiver colocando meus produtos lá fora, eu estou aqui no Brasil, então é mais difícil
eu ter esse controle, porque vai ser distribuído e pode ser que às vezes o produto não chegue onde ele tenha que chegar, pode ser que às vezes ele chegue aonde ele chegar, mas não era para chegar, e assim por diante. Eu tenho também menor controle sobre os preços finais, né? Porque quando eu estou colocando um produto fora do país, isso vai impactar no quê? Em uma questão toda de impostos do outro país, uma questão de competição dos competidores nos outros países, eu vou ter menor controle sobre esses preços finais. Eu tenho carência de informação adequada, especialmente por parte do consumidor final. Sim, a gente nunca sabe, mesmo porque quando é atingida uma demanda, né, uma necessidade de uma demanda, ela logo muda. Então, a gente tem carência dessa informação adequada porque estamos longe, porque não faz parte do nosso mercado. Nós temos incerteza sobre a confiabilidade das estatísticas. Por mais que as estatísticas nos digam que tem digamos, um fator de erro lá de 10%, de 15%, a gente nunca vai ter certeza absoluta. Nós nunca iremos saber se aquelas estatísticas estão só dizendo que aquele produto vende muita mercadoria, se é só para dizer que a balança comercial está positiva, ou se é realmente de verdade aquelas estatísticas, né? Meio forte falar isso, mas acontece. Tem países que acabam mesclando determinados setores, colocando, sem fazer nenhuma crítica, tá, gente, a nenhum dos países, mas existe sim países que fazem uma máscara, um mascaramento ali das suas exportações para que deixe a balança comercial, diga, né, que a balança comercial está positiva, com isso acaba gerando mais negócios. Então a gente nunca tem muita certeza, mas temos que confiar em alguma coisa, em alguma estatística que está sendo apresentada para termos base de decisão. Já vamos falar sobre isso. Algumas etapas que a gente vai cumprir quando a gente está avaliando os mercados externos. A avaliação dos resultados de cada um dos mercados internacionais. Cada mercado é um mercado. Não adianta eu querer fazer uma avaliação geral, eu resolvi exportar ou resolvi importar de vários locais, então vou fazer um bolo só e vou fazer a avaliação para o mercado internacional, eu estou tendo esse resultado. Não, eu tenho que avaliar mercado por mercado. E eu também tenho que comparar esse resultado que eu tive dos mercados internacionais com o meu mercado nacional. Então, para quem exporta ou para quem importa, isso é importante ficar comparando. Por exemplo, eu vou resolver importar aquele produto. Daqui a 6 meses, deixa eu ver de novo se ele está realmente sendo competitivo frente ao mercado nacional. Será que não é melhor eu voltar a comprar do mercado nacional? Ou se eu já só importava, será que não está na hora de pensar em nacionalizar? Então, tudo isso eu tenho que avaliar muito bem. Na exportação, mesma coisa. Qual que é o resultado? Porque o dólar está alto, hoje eu estou tendo um bom resultado. Daqui a 6 meses o dólar, né, começa a baixar. E aí eu tenho que... será que agora não está na hora de eu voltar minhas estratégias ao mercado nacional? Não são todas avaliações que têm que ser estudados.